Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Nosso
adoramos, Deus, essa manhã, Pai. Aleluias. Oh, glória a Deus. Pai Senhor, igreja. Em Lucas 12:7 diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Amém, igreja? Vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, amém? Aquilo que tem te incomodado, aquilo que você precisa, que esse é o nosso momento de intercessão, amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, Tua palavra diz que até os nossos cabelos estão todos contados, Pai amado. Por isso, Deus, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas. Senhor, para primeiro Te agradecer, louvar, Senhor, porque nós temos saúde e estamos na Sua casa nessa manhã. Senhor, muito, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio. Senhor, também queremos Te pedir perdão, Senhor, diante, Senhor, do Teu altar. Senhor, nós somos falhos, Pai amado. Nós temos, Senhor, defeitos, Pai amado. Nós erramos, Senhor, mas nós estamos aqui, Pai amado, porque nós reconhecemos, Senhor, que às vezes, Senhor, nós erramos, Senhor, diante de Ti. Mas, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o que toma conta das nossas vidas. É o Senhor que cuida de nós, Pai amado. E colocamos diante de Ti, Deus, toda e qualquer situação que tem incomodado, Senhor, as nossas vidas, que tem incomodado, Senhor, meus irmãos, sejam eles, Senhor, alguma enfermidade, Pai amado, que o Senhor esteja, Deus, em nome de Jesus, curando, Senhor. Ó, Senhor, pode ser talvez um problema financeiro, Pai amado, mas nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor. Ó Deus, em nome de Jesus, seja um problema de relacionamento familiar, Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque é o Senhor que está no controle de tudo, é o Senhor que cuida, Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, se há algum problema na mente, Senhor, se é depressão, Deus, se há algum problema, Senhor, espiritual, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, Te pedir, Pai amado, toma conta, Senhor, das nossas vidas, Senhor, toma conta, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor faz o melhor para nós, Pai amado, e que nós possamos, Deus, descansar, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Ó Deus, nós Te entregamos nosso dia, Deus, nós Te entregamos nossas vidas neste dia de hoje. Amém. Bom dia, amados. Amém? Glória a Deus. Eu ainda quero fazer uma oração para você que já chegou aqui nesta manhã. Eu me alegro muito, porque nós somos os guerreiros, né? Que levanta no domingo de manhã para aprender do Senhor. Eu sei que não é fácil. Não é fácil você, às vezes, trabalhar a semana toda. Quando chega o domingo, está querendo um pouquinho de descanso. Mas, gente, o domingo é do Senhor. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que estar alegres quando nós estamos na presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você que está em casa, para você que está acordando agora, para você que já chegou aqui. Feche seus olhos nessa hora, antes da gente dar início à nossa EBD. Eu quero orar para que a palavra que for ministrada nesta manhã, que ela venha como uma semente e o nosso coração esteja como uma terra fértil,
para receber esta semente, amém? Seu Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia de hoje, por esta manhã gloriosa, por este domingo, Deus, ao qual o Senhor nos está nos dando a oportunidade de estar na tua casa. O Senhor nos despertou nesta manhã para vir ter comunhão como igreja do Senhor. Por isso, Deus e nosso Pai, a palavra ministrada nessa manhã, através da vida, Pai, da pastora Clemar, que ela venha como um bálsamo sobre as nossas vidas, que seja como uma semente lançada nesta terra e nosso coração possa agora se abrir, possa se encher de alegria para receber essa boa semente, que ela possa frutificar. Abençoe a vida dos meus irmãos que chegou aqui, muitos, Pai, às vezes com o coração apertado, triste por uma situação adversa à nossa vontade, mas o Senhor há de restaurar, o Senhor há de completar a boa obra que o Senhor começou na vida dos meus irmãos. Traga alegria, Pai, no meio do caos, porque o Senhor é aquele que faz diferença nas nossas vidas. O Senhor tem, Pai amado, poder para transformar toda a situação que nós estamos vivendo, porque o Senhor tem poder para isso. E é nisso que nós nos apegamos, é nisso que nossa fé, Pai, unidos aqui na mesma fé, para entregarmos, Pai, esta manhã gloriosa nas Tuas mãos. Recebe agora, igreja, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Chamar as crianças, professores, nesta manhã. Glória a Deus, vai ser bênção do Senhor. Estamos começando fevereiro, hoje dia 6, né? Já estamos aí nessa caminhada. Glória a Deus, crianças, professores. Helena, presta atenção, Helena. Glória a Deus. Eu estava conversando com o pastor Fábio. Ontem teve o falecimento da avó da Patrícia. O Fábio está indo ali, né, Fábio? Para estar junto com a família ali. Que o Senhor há de confortar os corações ali daquela família, né? Uma vozinha querida. A Patrícia esteve lá em casa um dia anterior. A gente estava conversando com ela e ela disse que ia até passar na casa dela. E no outro dia de manhã ela já, prove ao Senhor levá-la. Mas que nós possamos orar por esta família, tá bem? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Seu Deus e Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, a vida do pastor, a paz da pastora Clemar, do Fábio. Deus, que o Senhor levantou aqui como líder deste ministério de EBD. Abençoar também a vida da Learice, do Ato, essa família que está em casa hoje, Pai, por uma situação do Covid, mas aqui estão os professores, através da vida da Rosanália, da Ciomara, de todos, Pai, que estão aqui nesta manhã, os auxiliares, as auxiliares, que estão aqui ajudando nesse trabalho, que o Senhor abençoe a cada uma delas, em nome de Jesus. Abençoe as crianças, que elas possam aprender cada dia mais do Senhor, porque aqui, Pai amado, está sendo formado homens e mulheres do amanhã, mas eles já fazem a diferença hoje, porque eles têm aprendido do Senhor, eles têm aprendido o melhor, Pai, vindo da Tua parte. Por isso, abençoe esta aula, abençoe este momento que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Clemar, com você agora. A paz do Senhor. Nós estamos aqui com alegria no Senhor e gratos ao Senhor por mais um dia de vida, amém? É muito difícil para nós enxergar toda a bondade do nosso Deus. É difícil, a gente não percebe,
a gente não se dá conta da grandeza e da bondade do nosso Deus. A gente não sabe mesmo o quanto Ele tem nos guardado, como Ele tem nos cercado e nos livrado. Às vezes, algo nos acomete e a gente pensa: o Senhor me abandonou, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não está aqui. E eu fico lembrando de uma imagem de Jesus bem grandão, protegendo o cristão ali embaixo, pequenininho. E um monte de pedra do tamanho de uma montanha, batendo em Jesus, aquelas pedras daquele tamanho, e Jesus impedindo que aquelas pedras cheguem ao crente. Aí um pedregulhinho desse tamanhiquinho, bem na pestana do crente, na região vascularizada. E aí o crente: Jesus não me ama, ninguém se importa. Esse cristão é você e eu. Estamos tudo na mesma sacola. Nós não conseguimos perceber. Nós não percebemos a movimentação do Senhor ao nosso redor. Quando você acordar, a primeira pessoa a quem você tem que se dirigir é Ele. Seja grato. Diga: estou vivo. Obrigado, meu Deus. Tudo isso que você tem, os diplomas que você tem, as suas roupas, os seus bens, o que adianta se você estiver morto? Então, quando você acordar, diga: meu Deus, acordei, estou respirando, obrigado. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer cumprir o propósito dele na sua vida. E você vai viver contentamento sem igual. Quando você estiver no centro da vontade dele, dentro de cada questão na sua vida. E contentamento é um negócio fabuloso. É você estar preenchido. Não sente falta de nada. Falta isso, falta aquilo, falta. Mas você não, olha, está ótimo. Eu estou super contente. Eu quero viver isso todos os dias. Aconteça o que acontecer, amém? O contentamento, ele não pode ser refém, nem escravo de absolutamente nada a não ser Cristo. Quando nós começamos a escola bíblica dominical, né, pastor Elvamar? Em 2021, foi 7 de fevereiro de 2021. Nós estabelecemos aqui o ponto de partida. E o ponto de partida do ensino do Ministério Cristão de Gileade é a Bíblia, a Palavra de Deus. É sobre ela, sobre esse fundamento, sobre os princípios constantes da Palavra de Deus, que nós estamos construindo um prédio espiritual. Esse prédio aqui é só uma imagem parda do prédio espiritual que está sendo construído aqui. Nós precisamos focar na construção que o Senhor está realizando, amém? Então, assim, o nosso ponto de partida é a palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo com a Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada. É uma opinião. Opinião é uma coisa que todo mundo tem direito de ter. Você tem direito de ter a sua opinião. E se você quer expressar a sua opinião, expresse a sua opinião. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O ensino que nós estamos ministrando é fundado nos princípios da Bíblia. Se você quiser discutir alguma coisa com alguém, discuta com a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos estreando o passador do irmão Anderson. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá para a nossa aula. Nossa aula é continuação da aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, eu quero convidar você a assisti-la, mas toma um chazinho antes, de camomila, sente e fala assim: Deus, me revela coisas grandes e firmes que eu não sei. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos afundar mais um pouco
nesse mergulho, nós vamos subir um pouco mais a montanha. Nós queremos o Senhor. Nós queremos ver o rosto dele. Eu não vou me contentar com intermediários. Eu quero ver o rosto do meu Deus. Eu quero acordar com o nariz dele colado no meu. Quando você sobe a montanha em busca desse rosto, nada pode te impedir, nada. Nada, nem as suas falhas, nem as suas limitações, nem as suas dificuldades. Então queira o rosto do Senhor, não um rosto pintado na parede, queira o rosto dele. Ele quer se mostrar para você. Quando você for buscá-lo, deixe todas as máscaras para trás. Diante do Senhor você está nu. Diante do Senhor você está no quarto da intimidade. E o Senhor quer se mostrar para você como Ele é. Ninguém mais pode fazer isso, mas Ele pode. E só depende do quanto você quer. Você pode ter todas as ferramentas nas suas mãos. A palavra de Deus nas suas mãos. Você pode ter um professor particular para te explicar a Bíblia ali no pé do teu ouvido. Se você não tomar decisões interiores, no sentido de subir essa montanha, você não vai ver o Senhor. Eu quero ver, meus amados, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor todos os dias. Não há nada mais que eu queira acima do Senhor, de estar com Ele. Quando eu era pequena, minha mãe não deixava eu sentar no colo de ninguém, de homem. Nem de tio, nem de avô, nem de primo, de ninguém. Eu nunca perguntei para ela por que ela não deixava. Ela nunca me contou histórias, mas ela não deixava. Eu sentar no colo de homem nenhum. E acabou que nem no colo do meu pai não sentava. Quando eu era menininha, ela falava, não sente no colo de homem nenhum. Mas te dizer uma coisa. No colo do meu Deus eu posso sentar. Eu posso sentar sem medo no colo do meu Deus. O Senhor, Ele se manifesta na palavra dEle de várias maneiras. Ele se manifesta como pai para você. E Ele se manifesta como marido para você. O Senhor se manifesta de várias maneiras. Há vários tipos bíblicos que retratam o Senhor. Mas você não vai conseguir enxergar com seu olho de carne, nem com o seu intelecto. O seu intelecto não consegue ver o Senhor. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa dele para ver o Senhor. Então, nós vamos orar de novo. Senhor, derrama o teu Espírito sobre toda a carne que tem ouvidos para ouvir. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, derrama o teu Espírito e faz jorrar de dentro, do interior, rios de água viva, do interior daquele que tem ouvidos para ouvir. Meu Deus, eu não conheço a vida de Senhor ninguém, mas o Senhor sabe tudo. Nem dos meus filhos, eu não sei exatamente o que eles precisam ouvir, mas o Senhor percorre as entranhas do teu povo. Senhor, o Senhor desnuda as entranhas do teu povo. Pai, penetra em nome de Jesus nos quartos escuros da alma do teu povo. Meu Deus, tabernacula dentro do teu povo. Senhor, que a tua semente, a tua vida venha brotar de dentro de nós e nada, nem ninguém possa nos impedir de ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Amém. Amém? Não apague o meu fogo. Nós vamos falar sobre lascívia. E lascívia não é uma palavra de uso comum. Então, vamos traduzir, amém? Vamos fazer uma breve recapitulação da aula passada, mas é breve mesmo, tá? Porque a gente tem várias outras coisas para falar. O sexo, a sensualidade e o desejo foram criados pelo diabo.
Foi o diabo que criou o clítoris, o pênis, não foi? Foi o diabo que criou o orgasmo. Foi? O sexo, eu estou rasgando. Você segura aí na cadeira. O sexo, a sensualidade e o desejo foram criados por Deus. Pode passar. Criou, nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Eu não passei, não? Não, eu digo você passar. Ah, tá. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Eu queria que você se arrepiasse lendo essa palavra do jeito que eu estou me arrepiando. Eu quero, Senhor, que eles se arrepiem. Duas coisas, aqui, só nessas dois versículos, dá para dizer tanta coisa, mas vamos dizer só duas. Uma é que Deus criou o homem. Em hebraico, homem é Adão. É Adão. E a Bíblia diz assim, que Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Sabe o que está dito aqui? Que Deus chamou de Adão o macho e a fêmea. Deus criou Adão, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Os criou. Deus chamou a mulher de Adão. Sabe quem que chamou a mulher de Eva? Adão. Tem tanta verdade embutida nisso aqui. O mergulho é tão profundo, mas nós não vamos mergulhar agora não, tá? Depois. Olha outra coisa que está escrita aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Quando foi que ele disse isso? Só depois que eles pecaram? Deus disse para Adão e Eva fecundarem antes da saída do Éden. Isso significa que no Éden o homem e a mulher copulavam. Eles mantinham relações sexuais. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ler a Bíblia com o Espírito Santo. Você precisa ler a Bíblia com o autor. A Bíblia não foi escrita por Deus, ela foi escrita por homens. Homens cheios do Espírito Santo. Eles não escreveram o que eles queriam, eles escreveram aquilo que o Espírito Santo os inspirou a escrever. E você, com uma mente natural, com 10 diplomas de teologia, com PhD e pós-doutorado, você não vai conseguir perceber coisas que só o Espírito pode revelar, e Ele revela ao teu espírito. E o teu espírito comunica a tua alma, pensamentos, sentimentos e vontades, até que aquela palavra faça parte da sua vida biológica. O sexo, ele existia no Éden. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E disse, primeiro comando, ó, bora multiplicar. Próximo. Isso aqui é só para o povo do século passado. Ninguém que tenha nascido nesse século. A religiosidade cria costumes e leis que negam verdades bíblicas e quebram princípios da palavra de Deus. A religiosidade cria regras e impõe fardos que a Bíblia não cria nem impõe. Olha, a vida religiosa, eu vou resumir,
é você querer ser fiel a Deus na força do braço. Porque ser fiel a Deus, você só consegue ser a partir do Espírito. Mas se você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você, ou se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, mas você cerceia o Espírito, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, mas quem comanda as suas decisões ainda é a carne, você se torna um mero religioso. O religioso, ele não aponta para Cristo. O religioso não quer ver o rosto de Deus. Ele negligencia a subida da montanha de que nós estamos falando. O religioso quer a aprovação do público. O religioso, ele quer ser aprovado pelas pessoas. Ele quer ser aceito. Ele quer ser respeitado pelas pessoas. Ele está muito mais preocupado com o que fulano e beltrano pensam dele do que o Senhor Jesus pensa dele. É por isso que o religioso se masturba no chuveiro. Ninguém fica sabendo. Ninguém pode saber. Você já imaginou se alguém descobrir que eu me masturbo no banheiro? E se alguém descobrir? Olha, eu estava fazendo pesquisa de imagem para as nossas aulas e o nosso computador enlouqueceu. Preciso de alguém ali para dar um jeito no computador. Coloquei algumas palavras-chave procurando, porque eu procuro orando, sabe, amados? Porque não pode ser a imagem que eu acho legal. Tem que ser a imagem que Jesus quer. Menino, de repente apareceu um monte de imagem pornográfica. E eu, Jesus, pá, pá, pá. E pensei, meu Deus, livre meus filhos de ter um assalto desse. Era pornografia pura. Eu me conheço. Você se conhece? Uma vez no meu trabalho, naquele tempo que não existia o WhatsApp, não existia essas coisas, não. Aquele século de outrora. Mas tinha e-mail, já tinha inventado os e-mails. Daqui a pouco as mulheres, tudo chama, gente! Ah! E eu era chefe. Tem muito chefe que não trabalha, mas tem chefe, meu Deus do céu. Eu estou lá na minha mesa, e as mulheres juntaram tudo no outro computador. Só tinha mulher. Meu Deus! Ah! Eu estou morrendo. Vem cá! Vem ver! Era o caso, uma reportagem de uma mulher que estava cometendo imoralidade sexual no gabinete de um ministério. Tinha saído nas notícias, porém, as fotos pornográficas da mulher na sala de uma sessão pública. Elas não falaram que era isso. Vem cá, fulana, beltrana, vem cá. E eu, meu Deus do céu, estou ocupada. Vem cá. Na hora que eu bati o olho, tá a mulher com a perna para lá, a outra perna para cá, totalmente desnuda. Eu consegui, acho que, ver até a cara do dente dela. O Espírito falou, meu Espírito, sai daqui. Sai daqui. E eu piquei minha mula. Sabe por quê? Lembra do que nós estamos falando? Nós temos espírito, alma e corpo. A sua alma tem janelas e tem portas. Quais são? Os 5 sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Por essas janelas do seu corpo, é que o diabo acessa a sua alma até chegar no seu espírito. Se o seu espírito morto for acessado pelo diabo, você fica endemoniado. Nós vamos falar disso depois. Ele entra por onde? Ele tem que passar pelo átrio
para acessar o lugar santo, até chegar no lugar, no Santo dos Santos, que está no completo breu, só não tem janela, só o Espírito de Deus pode iluminar o Santo dos Santos. E se está no completo breu e o diabo acessa o seu espírito, você fica endemoniado. Quem que diz isso? A Bíblia. Você já enxergou isso na Bíblia? Muitos já enxergaram. Não, você não é chamado para ser um religioso. As igrejas estão cheias de religiosos que se masturbam debaixo do chuveiro. Isso é um exemplo só, mas tem vários outros, né? Não preciso. Deus não está te chamando para posar de bonito para quem quer que seja. Você não precisa ser aprovado pelos homens. Sem a aprovação de Deus, você está lascado. O que adianta você ter a aprovação de um monte de gente que não pode abrir para você as portas? Só Cristo pode abrir as portas. O que adianta você ser respeitado, você ser aplaudido, você receber troféu, se você não é aprovado por aquele que manda? Você precisa ser aprovado pelo seu chefe. Você precisa ser aprovado pelo seu pai. Você precisa ser aprovado pelo seu cônjuge. Mas muito mais importante do que ser aprovado por todas as pessoas que você conhece, você precisa ser aprovado por Deus. E se para ser aprovado por Deus, precisar você ser desaprovado por alguém, escolha o que você quer perder. A gente é muito preocupado com o que a gente quer ganhar. O que eu posso ganhar com isso? O Espírito diz para mim, você precisa escolher o que você quer perder. E todas as vezes que eu faço uma escolha, a partir do dia que o Espírito de Deus falou isso para mim, a primeira coisa que eu mapeio é o que eu vou perder. Perca o que tiver de perder. Mas não perca o Senhor, porque agora você está respirando. A gente não sabe o que vai acontecer em 5 minutos. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Eu estou aqui em pé. O amanhã é só uma possibilidade. Por isso que o apóstolo Tiago diz o seguinte, você não fala assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Se Deus permitir, se eu viver, farei isso ou aquilo. Próximo. O sexo é uma profecia. Nós falamos isso na aula passada. Não vou explicar isso aqui. Você pode voltar lá quantas vezes você quiser. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O casamento é uma profecia. O relacionamento entre homem e mulher é uma profecia. Então, o seu namoro, a sua corte, o seu noivado, tudo isso está apontando para algo eterno. O sexo é uma profecia. O sexo está apontando para coisas espirituais. Os carnais nunca perceberão. Eles podem até decorar o que eu estou falando. Eles podem até repetir o que eu estou falando. Mas eles estão falando de coisas que não entendem, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E eu quero chamar você, vem, vamos para as coisas que se discernem apenas espiritualmente. O sexo, em todas as suas modalidades, é uma profecia. Em todas as suas modalidades, o sexo é uma profecia. Você precisa saber exatamente o que você está profetizando. Porque quando você profetiza, quando você abre a sua boca, eu fico puxando os ganchos de aula lá para frente. Qualquer coisa que você fala declaradamente, ainda que seja da boca para fora. Por exemplo, eu falo assim, aqui ensinando, eu falo, Lucas, você é feio. Ainda bem que ele não acredita.
eu estou ensinando. Olha, quando a gente fala, Lucas, você é feio, blá, 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 é diferente. Mesmo assim, o Senhor falou para mim assim, olha o que o Senhor falou para mim. Escolha muito bem as suas palavras. Eu estou cheia de temor, amados. Porque eu vejo assim, como minhas palavras são inadequadas. Não foi o pastor Evelmar, a pastora Rosinha, nenhum pastor, não foi meu marido, não foram meus filhos, nem minha cunhada que fica me regulando. Foi ele. Ele falou assim, cuidado com o que você fala. Sabe por quê? Porque eu falei umas 3 coisas e na sequência aconteceu. E isso me encheu de temor. Quando você fala, a palavra que você fala, eu não sei explicar isso, mas é isso. Ela passa por você, pelo seu corpo, totalmente, antes de chegar no ouvido da outra pessoa. Deve ser uma fração de microsegundos. Se você fala uma palavra maldita, essa maldição percorre você, corpo, alma e espírito, antes de alcançar o ouvido do ouvinte. Quando você fala uma palavra maldita, você prejudica o ouvinte? Prejudica. Mas o maior prejudicado, o primeiro, é você. O sexo, ele é uma profecia. O sexo, a sensualidade e o desejo também são um ato de adoração. Nós falamos disso na aula passada, lembra? Bora infartar, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Está vendo que eu tenho que vigiar? Vou infartar, não. Nem eu, nem tu, amém? Não infarte, é isso que eu queria dizer. Não infarte. Olha a criatura, chega, segurou na parede. Tudo o que se refere a sexo está diretamente ligado à adoração. Tudo, em termos de sexo, é adoração. Quanto ao sexo, se você não adora o Deus vivo, você necessariamente está adorando outro Deus. Fora da presença do Deus vivo, sexo em todas as suas modalidades é idolatria. Tudo isso nós já falamos. Sexo é adoração. Ou você, ao praticar sexo, aqui na sua mente, ou você está adorando ao Deus vivo, ou você está adorando a outro. Próximo. Sexo é 100% espiritual. Sabe por quê? Porque o mundo real é o mundo espiritual. O mundo material é só um matrix. O mundo real é o mundo espiritual. Você é um reflexo do seu espírito. Já falamos milhões de coisas sobre isso lá atrás, para forrar o chão, o conhecimento, antes da gente dizer o que nós estamos dizendo agora. Sexo é espiritual. Você está praticando um ato espiritual quando você pensa em sexo. Se você não está praticando um ato espiritual movido pelo Espírito de Deus, por qual espírito você está sendo movido? Porque certamente você está sendo movido por algum espírito. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Isso parece tão possessivo? Não parece? Para nós mulheres deste século, isso parece um insulto. O homem natural e a mulher natural lê uma coisa dessa e fica ofendido. Porque isso fere os meus conceitos contemporâneos.
a respeito de propriedade de corpo. Quando eu leio um negócio desse com a minha mente natural, eu já lembro da Idade Média. Eu já lembro dos povos islâmicos. Eu já lembro da raça machista que quer subjugar as mulheres. Não é isso? A gente não pensa isso? Eu penso. E aí eu vou para o Senhor. Como assim? Como assim o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo? Tudo bem, ele não tem que ter mesmo, não. O homem não tem que ter poder sobre o corpo dele, coisa nenhuma. Quem tem que ter o poder é a mulher. Mas alto lá. Meu corpo, minhas regras. Já demos uma aula só para falar disso. Você tem um instinto de sobrevivência. É natural que você se defenda, certo? O homem natural nunca vai entender o que está escrito aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se une à sua mulher, quando você se une ao seu marido, quando você pratica sexo com um animal, você se torna uma só carne com ele? Ou não sabeis que o que se ajunta como uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz a palavra de Deus, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito com Ele. Qualquer espírito fora do Espírito de Deus é um espírito morto. E o que significa isso? Que ele está desconectado do Espírito de Deus. E o nome disso é morte espiritual. Um animal não tem espírito. Ele tem alma e tem corpo. Tomar antibiótico. Esqueci em casa. Quando você tem relação sexual com uma pessoa, você se torna um espírito com ela. Todos os demônios dela se tornam seus. Todos os acessos, as brechas, se tornam seus. As dores dela se tornam suas. Os medos dela começam a dirigir os seus. Isso é muito mais profundo do que a gente pensa. E o Senhor está aqui comparando o ato sexual dizendo que é um ato espiritual. E comparando a união nossa com Ele com o ato sexual. O ato sexual é uma profecia. O ato sexual é 100% espiritual. O ato sexual fala de adoração. Próximo. Se, ao sentir desejo, ao ser sensual para alguém, ao pensar em sexo, ou ao praticá-lo, olha a escala aqui. O praticá-lo foi a última coisa que eu falei aqui. Sentir, pensamento, sentimento e vontade. Decora isso, decora. Isso é alma, pensamento, sentimento, vontade, decora. Sentir vontade de sexo. Por quê? Porque pensei. Você pensa em sexo. Quando é que você pensa em sexo? Tem que entrar por alguma janela? Uma sugestão? Às vezes não. Às vezes você não precisa de nenhuma sugestão. Mas você pensou, sentiu, o próximo passo qual é? Tenho vontade. E aí vem o quê? Execução. Você precisa se conhecer. Você nunca vai se conhecer pelos livros de autoajuda. Você vai saber quem você é, como você funciona, a partir da palavra de Deus, o manual do fabricante. É Ele quem diz para você exatamente como você funciona.
Se ao sentir desejo, ao ser sensual para alguém, ao pensar em sexo, ao praticá-lo, você não está adorando a Deus, você necessariamente está adorando outro. Próximo. Ai. Imoralidade sexual, idolatria e feitiçaria são operações casadas. Nós falamos um pouquinho disso na aula passada. Eu não vou me aprofundar nisso agora. Nós vamos falar mais disso, mas deixa eu falar, já anunciando para você. Nós já mexemos nesse caldeirão. Tem 3 coisas que andam junto. Diretamente para o quinto dos infernos. A imoralidade sexual em todas as suas modalidades. Prostituição, adultério, impureza, masturbação. Nós tivemos aulas falando sobre esses itens da imoralidade sexual. Abuso sexual de toda sorte, incesto, pedofilia. E todas as modalidades que a Bíblia nomeia e não nomeia, porque os princípios estão lá. Sexo com animais, sexo com objetos de toda sorte. Se você, ao praticar qualquer desses atos, não está adorando o Deus vivo, não está buscando agradar o Deus vivo, glorificar o Deus vivo, exaltar o Deus vivo, você está fazendo tudo isso a outro espírito. Consciente ou inconscientemente, está fazendo. Estou lá fumando baseado. Estou lá cheirando cocaína. Mas eu acho que não faz mal. Bom, você tem direito de achar o que você quiser. Ana Clara, está aqui esse copo de suco de laranja envenenado. Coloquei docinho. Você precisa de ver como o veneno é delicioso. Porque, na verdade, eu quero matar a Rosana. Não conta para ela, não, tá? Rosana, amiga. Eu pensando em você, eu trouxe esse suco de laranja. A Rosana não sabe que está envenenado. Ela não sabe das intenções do meu coração, ela não sabe o que eu fiz. E ela toma. A inocência, a ignorância da Rosana a respeito do conteúdo do copo vai livrar ela da morte? Você diz, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Não comece uma redação assim, pelo amor de Deus. E quando você vier argumentar comigo, você pode dizer, eu acho. O tempo que você quiser, mas eu dificilmente vou dizer isso para você. Porque o que eu acho não interessa. O que interessa é o que ele acha. Porque é ele que abre ou fecha a porta. E essa discussão toda não vai levar a lugar nenhum se eu ficar da porta para trás. Eu quero passar pelas portas. A pior mentira é a que parece muito com a verdade. A pior amiga, a pior inimiga, é aquela que parece muito, mas muito mesmo como uma amiga. A inimiga declarada é mais amiga sua do que uma inimiga não declarada. Porque a inimiga declarada, você já sabe que tem que tomar cuidado com ela. Mas aquela que te beija, que te abraça, que diz te amo, que te carrega no colo, mas que, na verdade, está fazendo isso adorando a outro espírito, que não o Espírito de Deus, essa sim é um perigo. Imoralidade sexual, idolatria e feitiçaria são irmãs. Aqueles 3 meninos que foram gerados, mas de placenta diferente, mas de uma mãe só. Eles não são idênticos. Quando você bate o olho, você fala, não, eles não são idênticos. Mas são irmãos que saíram da mesma fonte. E você tem que saber disso. Porque quando você decidir pecar,
você tem que saber o que você vai perder. A quem você está adorando. A que espírito você está seguindo. Você tem que saber que aquilo que você vai fazer tem nomes que a Bíblia dá. Não é que o mundo dá, é que a Bíblia dá. E a Bíblia diz que aquilo que você está decidindo se comete ou não, aquilo ali é feitiçaria. Porque invoca espírito que não é o Espírito de Deus. Todas as vezes que você invocar qualquer espírito que não seja o Espírito de Deus, você está fazendo o quê? Você está idolatrando e está praticando feitiçaria. E todas as vezes que você se prostitui, porque é assim que a Bíblia chama, imoralidade sexual em todas as suas instâncias, é prostituição. Você está praticando esses 3 pecados e arcará com todas as consequências que a palavra de Deus diz que você vai arcar. Ah, mas não é certo, a Bíblia é machista. Ah, que não sei o quê. Diga o que você quiser. Ah, o que vai acontecer é o que está escrito. E você vai viver as consequências, o salário do seu pecado. Não é quando partir dessa para pior, não. É aqui. Na sua vida financeira. O seu sono vai ser afetado, seu bolso vai ser afetado. As coisas para você não dão certo. Você consegue feitos incríveis. Todo mundo aplaude você e você está vivendo na fezes. Você vê esse pessoal aí nas redes sociais, na televisão, todo mundo lá, todo mundo, eu estou bombando. Vai lá na casa dele. Ele tem o travesseiro, mas não tem o sono. Ele tem o remédio, mas ele não tem a saúde. Ele pode comprar 150 mil farmácias. Não é esse o ponto. Vamos falar sério, vamos parar de maquiar as coisas, vamos direto ao ponto. Aguenta aí. Próximo. Bora falar de mim e de você. Bora falar da nossa carne? Ai, mãe Climar, você só fala em carne, que saco. É ego, carne, é isso aí mesmo. Porque, gente, só dá para falar em diabo e imundo. Depois, vamos direto, vamos primeiro no ponto-chave. O ponto-chave, o grande problema, sou eu. O diabo não tem chance se eu não der chance. O mundo não tem chance se eu não der chance. Mas o problema é que existe uma criatura chamada carne em mim, impregnada, que não se converte. E eu mato a diaba de manhã cedo. Oh, glória, Jesus é comigo. Na hora que eu desço a escada para tomar o café da manhã, a bicha já desceu da cruz, cheia de persuasão e argumento. Dou-lhe um chute no queixo. Cala a boca! Dou 3 passos, cruzo com um filho meu. Mas pense numas criaturas boas de despertar o poder da carne. Eu tenho 3 escolas ambulantes dentro de casa. Meu Deus do céu, vou trabalhar. Chego lá. Santo Deus, estou plena. Jesus é o Senhor. Eu já chego dizendo, Satanás, cheguei. Trema. Não é por eu ser quem sou, é porque quem Ele é em mim, eu sou um caco que carrega o reino de Deus dentro. E para minha surpresa, as pessoas percebem. Porque quando você entra, tudo muda. Você entrou. Eu fui no consultório médico. Aí foi me aplicar lá uns negócios, colocou um monte de eletrodo na minha cabeça. Deita aqui, relaxa. Aí tinha lá um Buda. Deste tamanho. O homem natural vai dizer, é preconceituosa, religiosa. É preconceito, olha, discriminação, sua religiofóbica.
o doutor me explicando tudo que ele ia fazer, blá, 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 eu não estava conseguindo ouvir o que ele estava falando, porque eu tinha aquele bicho velho ali. Aí eu falei, doutor, seguinte, ele falou, você tem alguma dúvida? Eu falei, doutor, tenho. E esse camarada aqui? Aí ele, não, isso é coisa do dono da clínica que gosta e tal. Aí ele, agora você deita, a minha cabeça ia ficar embaixo da mão do bicho. Eu falei, doutor, é para relaxar, né? Então eu queria pedir ao Senhor que retirasse da sala. Ele ficou tão sem graça. A afeição dele. Aí ele, tá bom, eu vou terminar de colocar os negócios em você e eu vou tirar. Aí eu, então tá. Agora eu posso relaxar. Aí ele saiu com um bicho desse tamanho da sala. Fechou a porta. Voltou. Vamos começar aqui o exame. E aí saiu de novo, você fica aí relaxado. Eu falei, Senhor, eu entrei aqui nesse quarto, nessa clínica, foi de livre e espontânea vontade. Eu tenho sim que respeitar as pessoas, eu respeito. Mas eu não tenho parte com o pecado de ninguém. Eu não tenho aliança com nada. Gente, você compra uma manteiga no supermercado, você não sabe quem fabricou, você não sabe o que tinha lá na fábrica, você não sabe nada. A gente vive no mundo. Falei, Senhor, eu não tenho parte com as alianças que as pessoas aqui fizeram. Eu tenho aliança com o Senhor. Então, se há tudo que envolve esses demônios, aparta de mim. Se tem algum benefício em remédio, em tratamento, que venha da parte de demônios, eu não quero, eu dispenso. Eu só quero aqui o que for útil e necessário. Amém. Essa semana, eu tive que tomar 2 injeções. Menino, mas doeu. Lembrei de quando eu era pequena. Foi naquela parte glútea. Aí a enfermeira me levou para a mesma sala. Pois não estava o bicho lá. Eu falei, gente, o que eu faço? Senhor, eu repreendi e montei uma estratégia. Porque, amados, onde a gente entra, o diabo tem que sair. Você entrou, ele tem que sair. É ele que não aguenta você. Ele não aguenta a sua presença. É por isso que ele dá um jeito do povo implicar com você. Olha só. Quando as pessoas endemoniadas chegarem aqui nessa igreja, porque a Bíblia diz que é para vir do jeito que está. Não, primeiro você vai ser liberto lá fora e depois venha. Não, venha do jeito que está. Venha ser liberto aqui. Quando o invejoso chegar nessa igreja, cheio de inveja, quando o fofoqueiro chegar nessa igreja, cheio de fofoca, vamos jogar ele fora, não. Os demônios vão pedir para sair. Se nós estivermos firmes, amém? Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, se eu vou ter mesmo que continuar aqui nessa clínica, então, Senhor, toda vez, neutraliza esse povo aí. Eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim. E se o Senhor não quiser que eu fique aqui, mas Ele disse que quer. Senhor, se o Senhor não quiser que eu fique aqui, eu vou embora. Ele disse que quer. No dia que o bicho teve que sair da sala, aí eles têm um monte de enfermeira assim. As enfermeiras estavam todas assim, para saber quem era aquela que estava lá dentro. Você acha? Elas estão tudo olhando para mim. Eu tenho que tomar soro, eu já levo minha Bíblia e fico lendo. Elas estão tudo olhando para mim, mesmo sem eu ficar gritando lá a Bíblia, você está sendo observado. E eu vou te dizer por quem? Pelo mundo espiritual. Você está sendo medido de cima a baixo. Não são as mulheres que estão me medindo aqui, minha roupa aqui. É o diabo, porque se eu estiver falando coisas para você, e eu vivendo exatamente o contrário, o legalista chega lá diante do trono e diz, eu tenho direito de enfiar meu dedo na fresta do muro. E o Senhor vai dizer, é verdade. Porque o diabo não blefa com Deus. Ele não pode blefar com Deus, não adianta. Para ele chegar diante do trono, para te acusar, ele tem que estar coberto de razão. E pense numa pessoa que usa razão. É o diabo.
Bora falar do que a nossa carne é capaz e quais são as suas obras. Próximo. Bora entender como você e eu funcionamos. Próximo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Porque a carne milita, guerreia, ela briga contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, lascívia. Nós vamos falar de lascívia. Próximo. O dicionário diz que lascívia significa sensualidade, libidinagem, luxúria. É uma característica de quem tem despudor, quem tem modos libertinos, libidinosos, quem tem propensão para a sensualidade. Nós começamos a falar disso e dissemos o seguinte: tem um entrelaçamento aí. Cobiça, sensualidade e desejo. É um negócio embolado, é um negócio mesclado, é aquela gosma toda melecada. Porque a sensualidade, ela busca atrair a adoração de alguém para mim. Eu quero que você me queira. E quando eu ajo sensualmente, é isso que eu quero ser desejada. Por outro lado, isso aqui é o ativo, né? E o passivo é aquele que se deixa seduzir por essa sensualidade. Com base em quê? Na cobiça. Eu quero isso para mim. Lembra que eu falei que a diferença de admiração, inveja e cobiça? Você admira uma pessoa, poxa, o nosso irmão Elias fala tão bem, ele tem uma boa oratória, ele tem conteúdo no que ele fala. Poxa, eu queria ter uma oratória assim, eu queria falar bem como Elias. Isso é admiração. Às vezes as pessoas se ofendem porque estão sendo copiadas, principalmente na internet, né? Que droga, fulano está falando exatamente o que eu falo, porque a informação está disseminada. E não está me dando os meus créditos. Engraçado, como se você fosse original. Até parece que você é a primeira pessoa que está falando isso. Mas você vê que uma pessoa que não é original fica chateada porque um fulano está copiando ele. Não tem problema as pessoas te copiarem. Aliás, quando elas te copiam naquilo que é certo, isso é bom. Se você está pregando a palavra de Deus e a pessoa está copiando o que você fala, do jeito que você fala, não tenha ciúmes. Aquilo não te pertence. Deixa a pessoa te copiar. O apóstolo Paulo fala assim, conquanto que prega a palavra, a motivação do coração deles, para mim, não interessa. Se eles estão fazendo isso por cobiça, por inveja, pelo que for, deixa-me copiar. Não copia meus defeitos, não. Copia a palavra que sai da boca de Deus por meio da minha boca. O que é cobiça? É eu querer tirar o que você tem para ser meu. É você cobiçar o jumento do próximo, a mulher do próximo, a mesa do próximo, o cargo do próximo, a imagem do próximo. Você quer para você quer cortar lá da pessoa, pegar e pôr no seu bolso. Isso é cobiça. Quando uma pessoa é sensual, você quer pegar aquela pessoa e colocar no seu bolso ou em outra parte. A inveja é quando você não pode ter aquela coisa, não há meio de você pegar aquela coisa e pôr no seu bolso. Então, você fala, se eu não tenho, você não pode ter. E você não quer que aquela pessoa tenha. Tipo, o Gileade é o céu na terra. Mas eu não posso estar no Gileade. Então, eu não quero que você esteja. Meu sonho é ser pastor no Gileade, mas não tem essa condição. Então, eu não quero que você seja. Eu queria muito dançar no Gileade, mas não existe essa possibilidade. Então, eu não quero que você dance. É isso. É simples assim. Fez a diferenciação aí?
Próximo. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Quem foi que disse isso? Foi Jesus. O povo estava lá discutindo religião. Ele não discutia religião, se lava a mão, se não lava a mão. Ele não estava discutindo biologia. Não era isso. Ele estava falando das coisas espirituais. É por isso que ninguém entendia as parábolas, nem o discípulo. Porque não tem como entender uma parábola se o autor da parábola não explicar. Interpretação, cada um tem a sua. Se o Espírito não disser o que é, você não vai saber. Você vai ter um achismo. Aí Jesus fala assim, ó, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, está tudo numa sacola só. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Lascívia vem de dentro. A origem é a carne. É inimiga do Espírito, não consegue agradar a Deus, nem se converte nunca, e cujas obras para nada aproveitam. Tudo isso que está nessa bolinha vermelha, fui eu que inventei? Então me diga qual é o fundamento bíblico disso. Você tem que saber. Eu podia ter colocado aqui, mas eu coloquei na aula passada. A pessoa vai dizer, mas essa é a sua opinião. Você vai dizer, não. Essa não é a minha opinião, essa é a opinião de Deus. Que Deus? Qualquer Deus? Não, é Jesus. Mas existem muitos Cristos por aí. De que Cristo nós estamos falando? O Cristo da Bíblia. Eu estou falando desse Deus aqui. Ah, mas Jesus é amor. Ele é. Mas ele não é só amor. E até o amor dele opera justiça e juízo. Ah, mas não julgueis, não julgueis, não julgueis. Esta Bíblia aqui, deste Deus, deste Cristo diz, julgai todas as coisas segundo a reta justiça. Que justiça? A justiça que vem da fé. Que fé? Fé no Deus vivo. Que Deus? Este. Não discuta a religião, não discuta. Cada um tem direito de ter a sua. A nossa Constituição ainda nos garante liberdade religiosa. Ainda. Mas saibam, nós seremos perseguidos. Já estamos sendo. Por causa de quê? Da Bíblia. Do que a Bíblia diz. A Bíblia ofende. A Bíblia fere. Ela é uma espada que vai ferir a carne, a minha, a sua e de todo mundo. Você só vai querer matar a sua carne se o seu espírito for vivificado. Falei as aulas de ABD de 2021, tudo. Nós seremos perseguidos. Não discuta convicções. Todo mundo tem direito de ter a sua. Você tem que escolher qual é a sua. A minha é a convicção bíblica. Eu estou no Gileade e os pastores do Gileade tomaram a decisão. Pastora Rosinha, pastor Evelmar. A Bíblia é o fundamento da nossa fé aqui. Então não tem discussão. O que a Bíblia declara categoricamente está declarado. Se ela não é categórica, eu não posso ser. O religioso quer ser categórico em coisas que a Bíblia não é categórica. E quer arrumar um monte de coisa para a gente fazer que a Bíblia não manda a gente fazer. E quer que a gente se abstenha de coisas que a Bíblia não mandou se abster. Mas daquilo que a Bíblia mandou se abster, o religioso faz escondido, no chuveiro. Saiba, todos os versículos que embasam isso aqui, quem me trouxer os versículos que embasam isso aqui, de criança até adulto, vai ganhar um ponto. Eu vou trazer a caneta e vou ficar ali na porta. Você vai me dizer qual é o fundamento bíblico para essa bolinha vermelha. E assim que você terminar, eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus, vou pegar a caneta e te dar um ponto na testa, porque você mereceu. Ninguém,
ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Te falar, você não precisa de sugestão, nem do mundo. Vamos cortar o mundo, ele não existe mais. Esse sistema pecaminoso, esse sistema que tenta engolir você, ele não existe mais. E o diabo? Vamos aniquilar com ele? Já está preso no quinto dos infernos, ele não existe mais. Restou só você, homem natural. Você sozinho consegue enfesar tudo. Ficou bonito, né? Enfesar tudo. Ai, pastor Velmar. Você sozinho consegue aniquilar com tudo, porque ainda restou um inimigo costurado dentro de você, que se chama carne. Jesus falou que todos aqueles pecados vêm de dentro do coração. O coração aqui está se referindo a quê? A carne, a sua alma e o seu corpo, porque tudo que não é espírito no tabernáculo é alma e corpo. Você sabe o que é carne? É só você tirar o espírito, o que restou é carne. Você não precisa de ajuda para pecar. Você já nasce sabendo. Helena, coisa mais fofa, titia, cheirosa, bonita. Digo. Se deixar a Helena sozinha crescendo, ela pode errar em um monte de coisa, menos na arte de pecar. Não estou profetizando maldição. Estou dizendo um fato. Você sozinho consegue acabar com o seu casamento. Você não precisa de ajuda do seu cônjuge. Você sozinho consegue acabar com o seu casamento. Consegue acabar com a sua carreira. Você pode subir os degraus da carreira. Você consegue detonar com tudo sozinho. Para de culpar os outros. Ah, porque o diabo. Ah, porque o mundo. E foi fulano, foi Beltrano, foi meu pai, meus ancestrais. A decisão é sua sempre. Os ancestrais fizeram, acabaram, te deixaram uma herança maldita. Negue essa herança. Renuncie a essa herança. Diga: não quero. Acabou, eu não quero. Eu não quero. Senhor, eu não tenho força nenhuma. Eu não tenho força. Mas a minha decisão está aqui. Eu não quero mais. Eu não quero. A vida é feita de decisões. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Ah, por que você foi tentado? Porque Deus quis. Os professores de filosofia amam esse jargão. Deus quis, debochando do nosso Deus. Ah, por que você fez isso? Porque Deus quis. Deus, Ele não tenta você. Mas você nem precisa do diabo para cair, mano. Sabia que você não precisa do diabo para cair? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Próximo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Estou toda arrepiada. Até aqui, sobe assim. Sabe o que é concepção? Concepção é o esperma entrar no óvulo. Um bebê foi concebido. Então, a cobiça, depois de haver concebido, virou um ovo. Dá luz ao pecado. O que é parido disso, gente? O pecado. Ou seja, você pensa, você sente, você tem vontade, aí você executa. Pá! O pecado, uma vez consumado, gera o quê? Sabe, uma das maiores dificuldades do homem natural é fazer conexão entre o fruto podre que ele está comendo e a origem, a semente do fruto.
Por que isso está me acontecendo? Por que nada dá certo para mim? Por que meu bolso é furado e o dinheiro não fica? Por que eu? Por que não sei o quê? A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha tia, da minha avó. A culpa é do chefe, é dos colegas de trabalho. A culpa é do Bolsonaro. Não estou fazendo divulgação política. Eu estou dizendo do que a gente é capaz de culpar. Qualquer um, menos a mim mesmo. A semente que eu plantei. Ah, mas foi meu pai que plantou essa semente. Então renuncie a essa semente. Renuncie. Renuncie a tudo que tiver que ser renunciado. Você quer viver o novo? Eu quero viver algo novo. Isso não pode ser só música. Isso não pode ser discurso. Você tem que realmente decidir viver. E eu, Clemar, quero viver algo novo. E eu já estou vivendo. Você está? A cobiça. A cobiça. Em relação a algo que eu quero para mim. É isso que me traz morte. Não estou entendendo, irmã Clemar, eu não estou entendendo. Próximo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ame o sistema. Não ame o sistema mundano. Esse sistema que diz que você tem que ser, Clemar, magrinha. Você tem que ser sensual. Você tem que ser atraente no seu trabalho. Você tem que ser atraente na igreja. Você tem que ser atraente na rua. Porque senão você não arruma emprego, senão você não tem oportunidade. Você tem que ser loira, Clemar. O seu cabelo tem que ser loiro. Seus dentes têm que ser brancos. O seu nariz tem que ser afilado. Você tem que vestir a marca tal, a marca tal, a marca tal. Se você comprar roupa de feira, Clemar, você não vai conseguir. Passei minha vida vestindo roupa de feira. Só fui vestir roupa de marca. Eu nem sabia quais eram as marcas. Eu só fui descobrir quais eram as marcas quando eu fui para uma feira lá nos Estados Unidos, porque lá tudo é feira. Aí eu, rapaz, descobri uma feira dessa. Vou comprar aqui, esse negócio de ir para a Feira do Guará, Feira dos Goianos, não. Aí aproveitei lá. Hoje, com $1 desse tanto, eu não sei, acho que eu não sei. Você tem que ser rica, você tem que ter o carro da marca tal. Ô, Clemar, você não tem vaidade com carro, né? Teu carro é velho. Exatamente, carro foi feito para me servir. Não sou eu que vou servir o carro, eu tenho outras prioridades. O meu amado gosta de carro. Ele está renunciando a carro desde o dia que ele casou comigo. Ele mesmo toma as decisões. Eu falo, não, fica tranquilo, lá na glória você vai ter os melhores carros. Ele, não, o Senhor falou para mim que eu vou ter aqui. Eu vou saber esperar. Você tem que escolher o que você está disposto a perder. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. O sistema dita para você uma norma que não é a norma da Bíblia. É proibido ser magra agora, Clemar? Ser loira? De jeito nenhum. Tanto é que eu estou fazendo dieta. Não posso comer nada. Se eu te contar, tu não acredita. Mas já emagreci 2 quilos de quinta-feira para cá. Sabe por quê? Porque eu sou obediente. Estou pagando caro, vou jogar dinheiro pela janela? Não, é suado, meu filho. Já que eu fui no médico, eu vou obedecer.
E que é comida na minha frente, e os meninos comendo, e come pizza, come bolo, toma refrigerante, não sei o quê. E eu fico pensando que eu emagreci 2 quilos, e daqui para a segunda, quem sabe, eu emagreço mais 2. Eu tenho que saber o que eu quero perder e o que eu quero ganhar. Decisões. A gente não tem força. Deus dá a força que a gente não tem. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Próximo. Essa é a mesma passagem bíblica, só que agora essa passagem bíblica estava na versão revista e atualizada. Vamos para a versão transformadora. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Seja por comida, seja por bebida, seja por sexo. O desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos, a cobiça dos olhos. E o orgulho de nossas realizações e bens. Aqui ele resumiu tudo. Porque tudo que move a gente é a vaidade. É o orgulho de ser aprovado, de ser aplaudido, de ser admirado, de ser aceito. A nossa carne clama por isso. E você acha que a minha não clama? Clama. Eu tenho que socar ela todos os dias. Eu tenho que quebrar os dentes dela todos os dias. Para eu subir nesse púlpito aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou mutilada. Porque senão eu vou esquecer do propósito de Deus e vou me entregar à vaidade. E você nem vai perceber. Só o inferno inteiro vai perceber. Para chegar diante do trono e dizer, posso. O inferno inteirinho está pagando para me ver cair. E eu não preciso cair em fornicação, não. Quanto mais você sobe a montanha, mais forte você fica em relação a algumas tentações. Mas aí ele tenta pegar você com pequenas raposinhas. A pastora Rosinha já pregou isso tantas vezes. Pequenas raposinhas. E aí você cai nas miudinhas, na próxima você cai numa maiorzinha, na próxima você cai no outro, daqui a pouco você está fornicando. Estou falando de mim ou de você? Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Vamos falar isso juntos? Este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. O mundo vai passar, vai ser queimado pelo fogo. Tudo isso vai acabar, nós vamos morrer. Clemar, você fala isso o tempo todo. Você está profetizando a nossa morte? De jeito nenhum. Eu estou profetizando a nossa vida eterna. Quando tudo isso acabar, eu vou permanecer viva. Eu vou permanecer viva. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que minha mãe morreu, eu nunca tive coragem de ir ali venerar minha mãe. Eu fui lá no túmulo dela algumas vezes. Quando tem algum velório, eu sempre passo lá. Mas eu não vou venerar. Minha mãe não está lá. Ela está viva. Eu não queria ter filhos. E o Senhor mudou a minha mente. E eu disse, Senhor, quebra o que tiver de quebrar nos meus filhos. Quebra, moe o que tiver de moer. Mas não deixa meus filhos para o inferno. Minhas orações são violentas, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu vou viver eternamente. E eu sei que, depois da morte física, o que segue é o juízo de Deus, e não tem mais chance nem argumento. E se eu não chegar lá viva espiritualmente, eu vou seguir a eternidade morta, separada de Deus. Acorda, igreja. Acorda para o que realmente interessa, para o que realmente importa, para o mundo real. Próximo.
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Minha chefe está lá. De repente, chegou uma imagem no computador dela. Era uma pessoa praticando sexo com um cavalo. Cleber! Ai, oh, meu Deus. Quando eu cheguei lá, o Espírito disse, foge. E eu, Cleber, você já praticou sexo com um cavalo? Mas nem pensamento. Mas o Espírito disse, tira da vista dos teus olhos. Você não pode deixar entrar. Sabe por quê? Porque você é carne. Você tem que ter essa consciência. Se você se alimentar de imagens, vai entrar por aqui, vai desembocar aqui, e você vai executar de alguma forma na prática. Mas a Bíblia diz, pela boca de Jesus Cristo, que se você já executou aqui, consumado est. Se você já executou aqui, porque quem executou aqui só não fornicou, adulterou, só não fez porque não teve a oportunidade ou acobertamento necessário. Porque se passar pela sua cabeça que você pode perder alguma coisa muito importante, você não adultera com a mulher do teu marido. Você não adultera com a mulher do teu amigo. Muita gente deixa de adulterar, não é porque não queira, não é porque não consumou, é porque tem muita coisa a perder. Mas se tiver uma chance de fazer isso escondido e a garantia de que ninguém nunca vai descobrir, você faz. Estamos falando da vida real. Nós estamos falando da vida real. Deus está te chamando a renunciar à cobiça dos olhos e à soberba da vida. Está querendo concorrer comigo? Eu já estou terminando. Próximo. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem dono dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Esse aqui é o cobiçoso. O cobiçoso, ele se vangloria da sua cobiça. Ele arruma briga em tudo quanto é lugar. Acusa ele de alguma coisa para você ver. Essa aqui é essa descrição de você. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando de você. Ostentam o orgulho como colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais. E o coração vive cheio de quê? De más intenções. Zombam e falam somente maldades. Olha, gente, a gente vai crescendo em cobiça. E a cobiça tem um fundamento, a razão. Quando você pratica o mal, deliberadamente, convictamente, você está fundado na razão. Uma razão própria. Todo psicopata tem uma razão própria. O pedófilo tem a razão dele. Ele acha que pode. Ele acha que não tem problema, que não é mal. Ele acha. É uma opinião. Próximo. Se você for sábio, o benefício será seu. Mas se for zombador, sofrerá as consequências. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Olha, o seu pai vai e adverte você, o seu chefe adverte você, o seu pastor adverte você, a mídia adverte você muitas vezes. Ela não fala só mentira, de vez em quando tem uma verdade ali. Se você for sábio, você pega o que é útil, o que é necessário. Você, como o pastor Vilarindo ensinava, você come peixe, você pega só a carne e deixa os espinhos. Você vai numa clínica, tem lá coisas boas e coisas ruins. Uma clínica médica, pega só as coisas boas, renuncia às ruins.
Você tem uma amizade, a amizade tem qualidades e tem defeitos. O que você está disposto a perder? O amigo ou a paz? Às vezes a gente prefere ter paz do que ter o amigo. Às vezes eu amo tanto o amigo que eu estou disposto a pagar o preço de estar ao lado dele mesmo sendo prejudicado em algumas áreas. São escolhas. Qual é a melhor escolha? Quem é que vai dizer qual é a melhor escolha? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer para você, chegue junto. Fulano é perigoso, mas é para estar junto dele. Ou o Espírito Santo vai dizer, fuja, sai daqui. Eu já estou concluindo. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é uma mulher sensual, exibicionista e ignorante. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos insensatos ela diz, água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Medite nessa palavra. Aqui está dizendo o caminho das pedras. Olha, se você for sábio, você vai tomar essa direção. Mas se você for insensato, você vai ouvir a voz de uma mulher chamada insensatez. Ela é exibicionista. Ela é sensual. E ignorante, ou seja, ela sabe muito pouco sobre todas as coisas. Próximo, já estou terminando. Belinha, você pode passar para mim? Para eu correr? O cobiçoso cobiça o dia inteiro. Pois o perverso se gaba da cobiça da sua alma. O perverso, em sua arrogância, persegue quem tem pouco. Que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. Te falar, nenhuma pessoa sensual, que sensualiza na internet, na rua, no trabalho, vai prosperar em nenhuma área de sua vida, ainda que tenha todo o dinheiro, poder e fama do mundo. Aqui está uma pessoa, falando para você, uma pessoa que usou e abusou da sensualidade. Por quê? Porque eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não me sentia amada, nem querida. E disseram para mim que eu era feia, que meu cabelo era ruim, que eu era preta. E aí, quando eu me tornei uma adolescente, o meu corpo tomou forma. E eu virei um mulherão. E sabe o que eu fiz? Quando eu percebi que os homens olhavam para mim, quando eu percebi que os homens me desejavam, eu disse, vocês acham que eu vou ser escrava de vocês? Vocês é que vão ser meus escravos. Não tinha uma vez que eu andasse na rua, que os homens que passassem não olhassem para mim. Todos olhavam para mim. E eu usava isso em meu favor. Aí você pensa, nossa, você era uma quenga de primeira, Clemar? Não, não cheguei lá. Fui interceptada pela palavra e pelo Espírito. Mas se eu não tivesse sido interceptada pela palavra e pelo Espírito, eu não estaria viva para contar. E o que eu queria com a minha sensualidade? Porque as roupas que eu escolhia me valorizavam. Eu queria atrair a cobiça das pessoas. Mas para eu ter alguma coisa com elas? Não. Era para alimentar a minha vaidade e o meu orgulho. Eu me sentia pouco e por meio da sensualização, eu falava, não, assim eu sou muito. Então eu alimentava o meu ego, a minha autoestima com essa muleta chamada lascívia. Ai, irmã Clemar, para que na aula passada você quis tampar um buraquinho que tem aqui no seu vestido? Porque eu renunciei a esse caminho há muitos anos.
E eu não quero nada desse caminho para mim. Eu posso ser sensual para o meu marido. E serei, e sou. E o meu marido diz, você é linda, eu digo, você me ama. Ele, não, eu estou dizendo, é porque você é mesmo. E ele me faz elogios 1000, que muitas mulheres não casadas gostariam de ouvir, quando sensualizam, como eu sensualizava. Eu não queria ter relações com o mundo inteiro, não era isso que eu queria ser amada. Mas eu não tinha isso. E eu usava da carne, dos artifícios da carne, do apelo do mundo, das sugestões do diabo. Casado com o meu eu, para satisfazer o meu eu, para erigir o meu eu a uma posição que só Deus pode ocupar. Uma mulher não pode subir a este púlpito. Ela pode estar coberta da cabeça aos pés e ainda assim sensualizar. Um homem pode subir neste púlpito e praticar lascívia, pregando a palavra de Deus. Porque todas as vezes que você quiser despertar a cobiça de alguém e apontar para você, para que você se assente na posição, no trono, na cadeira que só pertence a Deus, você está praticando lascívia espiritual. Quando você está no seu consultório, atendendo seus pacientes, quando você está dançando aqui, você está adorando o Senhor, ou você está sensualizando? Quando você está pregando a palavra, quantos pastores você vê aí pregando a palavra? Eles estão sensualizando, mas eles não estão de sunga. E quem disse que você precisa estar de sunga para sensualizar? Tudo começa aqui. Todas as vezes que você despertar a cobiça de alguém para você, nossa, ele é demais, glória a Deus. Ah, deixa eu tirar uma foto com você. É pecado isso? Não. Quem diz que é o que não é a palavra de Deus mediante o Espírito Santo. E a guerra começa aqui. Corte no embrião, a sua carne está viva. Corte no embrião, a sua carne está viva. Não pratique lascívia. E a última coisa que eu vou dizer. Nadab e Abiú eram filhos do sumo sacerdote Arão. E eles entraram no tabernáculo e apresentaram ali fogo estranho. Eles eram respeitados pelas pessoas, eles eram amados pelas pessoas, eles exerciam uma posição de destaque. Mas quando eles apresentaram fogo estranho no templo do Senhor, no tabernáculo do Deus vivo, eles morreram imediatamente. E eu quero dizer para você, não morra. O título dessa aula, não apague o meu fogo. E eu quero te dizer, se você tem apresentado fogo estranho, apague agora. Apague todo fogo estranho, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida secular, na sua vida financeira. Apague todo fogo estranho, porque se você não apagar o fogo estranho, o fogo vivo vai te apagar. A lascívia, ela é mais subjetiva do que um biquíni. Ela é mais subjetiva. A sedução é mais subjetiva. O Espírito de Deus quer que você faça a separação entre juntas e medulas nesse quesito. E você só vai fazer mediante a direção do Espírito Santo dentro do seu espírito, por meio da palavra de Deus. A espada de 2 gumes que faz separação entre o que é espírito e o que é carne. Vamos lá. Através, Pai, do teu sacrifício, Senhor. Através daquela cruz, Pai, temos livre acesso a Ti, Senhor. Merecedor do teu
as cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso é o universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. É maravilhoso. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Recebe, Pai, esta adoração singela, de músicas, Pai, muitas vezes desprezadas na atualidade, músicas consideradas antigas, mas que dizem verdades tão lindas, tão maravilhosas, Pai. Nós te adoramos nesta manhã. Recebe, Pai, recebe o nosso louvor. Recebe, Deus, porque te amamos. Esta igreja te adora, Pai. Tudo quanto cantamos, tudo quanto declaramos, fazemos, meu Pai, para adoração, para louvor, para exaltação do teu nome.